Coisa muito linda que um esposo pode dizer para uma esposa, ter esse sentimento era o sentimento que o profeta tinha pela sua esposa. Mesmo quando as coisas não iam bem, mesmo quando as coisas não iam bem, o segredo sempre é ser educado. Educado. A gente luta para muitas vezes não deixar o temperamento falar mais alto. É uma coisa muito importante, não deixar o nosso temperamento falar muito alto. Nós temos uma natureza humana que, enquanto não tiver um novo nascimento, a gente não aprende. Mas nós podemos equilibrar essa natureza, porque nós temos o Espírito Santo. E muitas vezes, antes que nós, vamos assim dizer, possamos explodir um com o outro, uma coisa é muito importante. Não é sinal de fraqueza você, homem, chegar para a esposa e contar de determinadas situações as quais você não se dá bem com aquilo. Você não gosta daqueles comportamentos. Muitas vezes pode ser que você tenha razão, mas a maneira que você expressa, você perde a razão. Você perde. A melhor maneira de ganhar, de conquistar dentro de um casamento é através do diálogo, é demonstrando determinadas coisas, né? Chegar, conversar. Não aproveite aquele momento que ela vamos assim dizer, mais um conselho para os homens, né? Na verdade, né? Não aproveite aquele momento que ela está nervosa ou agitada. Nós temos aprendido isso, eu com minha esposa, ao longo do nosso casamento, a conversar nos melhores momentos de nossas vidas, quando estamos rindo, porque fica melhor para tratar de determinadas coisas do que quando nós estamos nervosos. Note uma coisa, o diabo usa muito isso. Muitas vezes, quando você está nervoso, chateado com ela, e ela está chateada com você, ele aproveita aquele momento. Dentro de um casamento, muitas vezes, ocorre a seguinte coisa: tanto o homem quanto a mulher trazem coisas de lá de trás, anterior ao casamento. A mulher muitas vezes quer ver naquele homem a figura de seu pai. Só que, muitas vezes também, o marido quer ver a figura de sua mãe na esposa. O que atrapalha bastante nesse sentido é quando ela ou ele traz algum trauma, seja do pai ou da mãe ou de algum familiar, para dentro do casamento. E muitas vezes ela está querendo aquele preenchimento, aquela correspondência, ele também, e eles não conseguem se equilibrar naquilo. Conversando, muitas vezes nós reparamos esse tipo de situação. Há casos que precisa de um tratamento, uma terapia para casal, uma conversa acompanhada. Muitas vezes nós fazemos isso no escritório, conversamos, explanamos ali o assunto, colocamos as claras, lágrimas caem, oração são feitas juntos e ali há um acerto. O que falta muitas vezes é essa atitude que nós vimos aqui anteriormente, antes do hino. É o casal, né, com a esposa terem o hábito de levar os seus problemas diante de Deus. Todo problema que acontece dentro de um casamento, seja tratado ele como uma ansiedade, o que gera aquilo? Estresse, sobrecarga emocional, tensões devido às faturas, devido a compromissos, devido a tantas coisas. Então é muito importante muitas vezes ter um aconselhamento pastoral, ter uma ajuda a qual pode te orientar, até porque um aconselhamento pastoral vai ouvir os dois lados e vai saber equilibrar, e também contando que está fora do problema. Problemas não se resolvem com cabeça quente, deixa para discutir depois, no melhor momento. Mas aqui o profeta faz um elogio. Eu não creio que poderia haver no mundo uma esposa melhor do que a minha esposa. Olha, e eu espero que ela permaneça sempre dessa maneira. Agora a irmã, né,
ela tinha um senso de limpeza, né? Ela amava fazer o que ela fazia, né? O chamado dela, ela dizia, né, que era para aquilo, era cuidar do profeta, era cuidar dele. No entanto, que as camisas, a roupa dele, era tudo muito bem cuidada, passadinha. Num diálogo com a filha dela, ela explica essa história, o chamado de uma esposa. Ela foi chamada para quê? Para honrar o ministério. Eu creio que muitas irmãs oram por seus maridos, às vezes evangelista, pregador, diácono, oram, cuidam dele. Isso é uma coisa muito importante. Os maridos oram porque, na verdade, quando nós estamos batalhando ao lado de Deus, o inferno inteiro está contra nós. Isso eu não estou dizendo de pastor ou diácono, eu estou dizendo de cristão. De cristão. Então vamos ver aqui, só que dentro do casamento vai ter problemas. Todo casamento tem problema, tem algumas coisas. Mas só que tem muita coisa que você pode... vamos ver essa história? Aí você vai entender melhor. Eu quero ser um esposo fiel. E eu espero que cada rapaz desse edifício, quando se casar, tenha uma esposa como a minha esposa. A esposa de um pastor, modelo. A esposa de um profeta, modelo. Eu não sei por quanto tempo viveremos dessa maneira, mas eu espero que seja pelo resto dos nossos dias na terra. Nós somos bastante felizes juntos. Qual era o segredo? Por que o profeta diz isso? Por quê? Porque ele acertou na escolha. Ele acertou na escolha. Por quê? Foi Deus quem lhe disse para casar com ela. Foi Deus quem havia dito para o profeta para casar com ela. Viu só? Ao mesmo tempo, ela não sabia. Eu estava tentando não casar. Olha, conselho bom aí, ó. Às vezes está correndo muito atrás do casamento. É melhor você parar de correr que uma hora ele te alcança, né? Que aqui está dizendo, ó, eu estava tentando não casar. Não porque não lhe amava, mas porque eu pensava que não era capaz de sustentá-la. E ela era uma ótima moça. Eu apenas não a merecia. E ela foi orar e abriu a Bíblia. Ela disse, Senhor, eu nunca fiz isso antes, mas me dê uma escritura que me ajudará. Se eu tenho que esquecê-lo, eu tenho que esquecer. Abriu a Bíblia e ela entrou em seu pequeno barracão e orou. E quando ela abriu a Bíblia, Malaquias capítulo 4, eis que vos envia o profeta Elias. Aquilo foi há uns 20 e tantos anos atrás, não sabendo nada a respeito do ministério desse dia. Olha só a resposta. Vai dar de moça aí, abrindo a Bíblia e orando para Deus dar uma palavra. E eu estava deitado lá embaixo no rio ali, e ele me despertou uma noite. E eu ouvi ali perto da porta. Ele disse, vá e tome-a. Seu casamento será nesse próximo outubro, dia 23, e isso foi exatamente o que eu fiz. Temos vivido felizes pela graça de Deus. Nunca tivemos uma discussão. Nunca tivemos uma discussão. Ela tem sido um amor. Olha, um segredo aqui, ó. Nunca discutam. Quando ela querer